Salmo 92. Vamos começar lendo no verso 1. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade, ao som da lira de 10 cordas, da cítara e da melodia de harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre, mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. Olha o verso 12. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do Senhor, o nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Amém, amigo? Senhor, abre o nosso entendimento diante da tua palavra e nos abençoe diante da tua palavra. Seja conosco e nos alimente da tua palavra. Nós imploramos ao Senhor, a tua igreja, Senhor, te pede em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Olha o verso 6 de novo. O texto diz que o insensato, o tolo, não consegue perceber, o insensato não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios sejam muitos, embora eles se multipliquem, embora as pessoas desligadas de Deus floresçam, diz o texto, eles vão passar e vão passar para sempre. Como é que alguém pode se contentar em ser ímpio? Como é que alguém pode se contentar em viver nos maus feitos? Eles não percebem que eles vão passar, que eles vão morrer. O insensato não percebe, o tolo não vê. Insensato, tolo, porque lhe falta a sabedoria de Deus. O insensato, o tolo, é insensato e tolo porque não tem a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus não é exatamente a sabedoria da terra, dos homens. Há homens aí no mundo que são reputados como sábios, mas não têm sabedoria de Deus. Eles têm sabedoria da terra, sabem alguns saberes da terra, alguns saberes da humanidade, porque a humanidade, nestes 6.000 anos, vem acumulando saberes, e alguns sabem coisas que outros não sabem, e são os saberes que a humanidade, na sua limitação, foi ajuntando esses milênios, poucos milênios que a gente existe aqui na Terra. Mas a sabedoria de Deus nos distingue, a sabedoria de Deus é que nos distingue, a sabedoria de Deus é que nos distingue. Insensatos e tolos não percebem que os ímpios podem ser muitos, os ímpios podem até florescer, mas eles passam, eles acabam, eles morrem. Para alguém deixar de ser insensato, para alguém deixar de ser tolo, precisa ter temor de Deus. Temor de Deus é até um dos assuntos da Escola de 12, tem uma lição tremenda sobre avivamento e temor de Deus. Mas a Bíblia diz em Provérbios 1, verso 7, que o temor de Deus é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria. Ninguém é sábio de verdade se não tem temor de Deus. Temor de Deus é um receio de se afastar dele. Temor de Deus é um receio de contrariar Deus. Temor de Deus é um receio de perder a comunhão com ele. Quem tem temor de Deus tem receio de deixar Deus triste, tem receio de deixar Deus desapontado, tem receio de deixar Deus se afastar de Deus. O temor de Deus nos possibilita sermos sábios, rompemos com a insensatez e com a tolice, com a loucura. Quem é desprovido da sabedoria de Deus e não tem temor de Deus, não
percebe como são as vidas das pessoas chamadas na Bíblia de ímpios. Eles brotam como ervas, eles florescem nos seus maus feitos, mas eles passam, eles se acabam. A vida de uma pessoa aqui na terra, ela dura pouco. Ainda que a pessoa consiga sobreviver por décadas, mas não passa muito de 70, 80 anos. Por mais cosmética que exista, os ímpios, os malfeitores não percebem que eles passam como erva do campo, como capim. Mesmo, olha, o campo é coberto de capim, por isso os animais pastam neles. Mas o capim dá flor, a flor do campo. Eu estive em Israel esse ano, um grupo aqui da igreja, em março, e nós fomos num lugar chamado Elá, em Elá, o lugar onde Davi lutou com Golias, exatamente em Elá. Inclusive, um riachinho seco, estava seco o riacho. Eu desci lá e peguei umas pedras, está na minha sala até, eu tenho lá algumas, eu peguei, já dei de presente algumas, mas eu peguei lá um tanto das pedrinhas, e a Bíblia fala que Davi pegou seixos, que são pedras de riacho, que nem eu peguei, arrisquei minha vida para descer lá. E, até porque tinha um barranco mesmo, e com aquilo ele botou na funda e acertou a testa do filisteu. Mas o campo de Elá, onde nós tivemos um culto tremendo, de lá nós fomos para o aeroporto. A gente estava indo já, último dia, último culto, e de lá a gente foi para o aeroporto. Deve ter o vídeo daquele culto nos Facebooks da vida. Foi tremendo, mas o lugar estava muito lindo, porque a estação estava mudando, então começou a grama verde, e no meio da relva, flores campestres, flores que nascem sozinhas, que ninguém planta. Então você olha aquele campo, se você for lá em março do ano que vem, você vai poder ver que cenário lindo, que coisa bonita. A Bíblia compara os ímpios com essa grama, com essa palha que nasce naquela época do ano, nessa época do ano, nesses campos. Erva que nasce. Aparentemente, o cenário é bonito, todo mundo quis tirar foto. Aquelas flores bonitas. Mas a Bíblia diz, aquilo passa tão rápido, daqui a pouco seca, aquela florzinha vai murchar, vai morrer, e aquela grama vai secar. E a Bíblia diz, assim são os ímpios. Eles são muitos, eles se multiplicam, eles têm aquela flor que parece cheia de vida, mas eles passam tão rápido, e eles passam para não existir mais. Eles desaparecem, eles acabam. Na verdade, o verso 7 diz assim, eles serão destruídos para sempre. Diga misericórdia. Olha. Eles serão destruídos para sempre. Destruído para sempre quer dizer morrer para sempre ou ir para o inferno para sempre. A Bíblia está dizendo aí, serão destruídos para sempre. Eu nem vou entrar na questão se a segunda morte é ficar sofrendo para sempre ou se é destruído para sempre. Mas olha, que os ímpios vão ter um destino muito diferente dos salvos por Jesus, terão. Você olha assim, aquele monte de ímpio, parecem tão felizes, não é mesmo? Parecem tão felizes, torcendo para o seu time, celebrando a sua vitória, depois querendo matar o técnico do time, porque perdeu e querendo invadir. São assim, olha para os ímpios nas suas festas, nas suas baladas, nas suas marchas, nos seus desfiles, nas suas práticas cotidianas. Mas a Bíblia compara eles com
erva do campo. Nasce e daqui a pouco não existe mais. Tem até flor, mas daqui a pouco está morrendo e morrendo para sempre. Tem que ser muito insensato e tolo para não perceber isso. Tem que ser muito insensato e tolo para não entender isso. Esse Salmo 92, então, chama as pessoas que estão desligadas de Deus de mato, de capim, de erva do campo. Mas há outros textos na Bíblia que também chamam. Por exemplo, o Salmo 1. O Salmo 1, no verso 4, diz assim, que os ímpios são como palha que o vento espalha. Eles são como a palha que o vento espalha, o capim seco. Esse capim seco que o pessoal joga aí, cigarro aceso e vira um incêndio. Pois a vida do ímpio é como essa palha que o incêndio queima, que o vento espalha. Diz no verso 5 do Salmo 1, os ímpios, e ímpia na Bíblia é toda pessoa que não tem ligação com Deus, que não tem aliança com Deus, que não nasceu pela fé através de Jesus Cristo. Ímpia é a pessoa que não conhece a Deus, que não conhece, que não convive com Ele. Ímpia é a pessoa, preste atenção, ímpia é a pessoa que não se importa com Deus. Ímpia é a pessoa que não se importa com Deus. Deus não é importante na vida de um ímpio. Ele não se importa, ele não conhece, ele não convive. Deus não faz parte da vida dele, e ele não faz parte da vida de Deus. Por isso é ímpio. Então o ímpio tem flor, mas essa flor murcha rápido. O ímpio parece que tem vida, mas essa vida acaba rápido. E daqui a pouco é um monte de palha que o vento espalha. Tem pessoas que até gostam de pensar que quando morrer vão ser cremados. No meio evangélico até que é raro a família que opte por cremar o ente quando ele falece. Mas é tão chato de pensar que uma pessoa que já teve 1,80 m de altura, que já teve olhos verdes, cabelos castanhos encaracolados, faces róseas, bíceps, tríceps, pânceps, tudo bem definido, não é mesmo? Que já foi atlético, que já foi lindo, que já foi... De repente vira um punhado de poeira. Você já viu quanto custa para cremar uma pessoa em Campinas? É bem mais barato do que um sepultamento convencional. A diferença está na embalagem que você quer para colocar as cinzas. Tem embalagem bem cara e tem embalagem bem barata. Pote de sorvete, por exemplo, barateia bastante. Você imagina a pessoa mais linda, hein? Mais linda. Você parecia uma erva do campo em março, lá em Israel. Meu Deus, dava vontade de tirar foto com você. Você passava em frente à construção e os peões paravam de assentar tijolo para chamar você de chuchu da marmita. Agora tudo que você virou é um monte de poeira dentro de um pote de sorvete. E nem que bom não é, aquele sorvete bem barato. Não é nem da marca, o melhor sorvete que bom é o do Paulinho. O Paulinho está aí? Então é que bom mesmo. Ia fazer propaganda dos... Faltou no culto, não vai ganhar merchandising. Né? Hein, amigo? Você imagina? Parecia ser tão frondoso, tão cheio de vida, mas você era ímpio. Então você vai passar. Você vai ser destruído para sempre. Virar um punhado de poeira. Se ligar o aspirador de pó, acaba com os restos. Hein, amigo? Um punhado de cinza. Torrada. Pelo amor de Deus. Mas isso é o que a Bíblia fala para os ímpios. São como palha que o vento espalha. E eles não subsistem diante de um julgamento de Deus. Porque estão condenados e não tem solução. Eles não podem comparecer diante do tribunal de Cristo e apelar. Não tem apelação. Não subsistem no juízo, porque eles não têm
quem os defenda, não tem recurso, não tem STF, não tem Gilmar Mendes para poder dar um habeas defuntus para se livrar. O Salmo 37, verso 38, diz assim, Salmo 37, 38, todos os ímpios ou todos os rebeldes, diga rebelde. Rebelde é a pessoa que está na contramão. Rebelde é a pessoa que está fora do propósito. Pois a Bíblia não chama ímpio de rebelde. Deus não te criou para você ser ímpio. Deus te criou para você ser filho. Mas se você se mantém ímpio, a Bíblia diz, todos os rebeldes ou os ímpios serão destruídos. O futuro para os ímpios nunca haverá. Eles vão passar, eles vão acabar. Não haverá futuro para eles. Pois um texto diz, serão destruídos para sempre. O outro texto diz, não haverá futuro para eles. O outro texto diz, eles vão ser esparramados e não vão subsistir ao juízo. Ou seja, depois do juízo, será o fim deles. Isaías também fala sobre isso no capítulo 40 do profeta Isaías, no verso 6. Ele diz assim, toda a humanidade é como relva, diga relva. O que é relva? É aquele mato que eu te falei, que eu vi lá em Israel. Toda a humanidade é como relva. Toda a sua glória, que eu acabei de descrever, como flores do campo. Falei para você. Verso 7. A relva murcha, cai a sua flor, e quando o vento sopra sobre eles, eles se desfalecem. Verso 8. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Você pode repetir esse verso 8? Diga, a relva murcha, as flores caem, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Pois é a palavra do Senhor que diz, se você é ímpio, pois você é semelhante à relva do campo, aquele mato, aquela florzinha que murcha. Se você é ímpio, você está desconectado de Deus, está fora do propósito, de Deus, então você vai passar. E não vai ter o que fazer, você vai se acabar, e não vai ter o que fazer, Agora olha que interessante, o Salmo 92 diz que o ímpio é aquele mato, é aquele capim, que é até bonitinho, mas por causa daquelas florzinhas amarelas que ele dá, lá no vale de Elá. Mas olha os justos, se você voltar para o Salmo 92, olha as metáforas que a Bíblia usa para quem se encontrou com Deus. Para quem serve a Deus, para quem está vivendo no propósito de Deus, para quem não é mais ímpio, para quem agora é justo. Olha o capítulo 92 de Salmo, verso 12. Os justos florescerão como a palmeira. Os justos florescerão. Sabia que a palavra original aí não é palmeira, é tamareira, que é um tipo de palmeira, mas que dá tâmara. Não dá coco. Em Israel, tem muitos pés de tâmara. Lá na minha casa mesmo, temos um pote com tâmaras que eu trouxe de Israel, agora em março. Aquilo é muito saudável. Lá em casa mesmo, nós temos ainda um pote de mel de tâmara, que eu trouxe. Sempre que eu vou em Israel, eu trago uns vidros de mel de tâmara. São muito saudáveis. O mel da tâmara, a fruta da tâmara, são produzidos por aquelas árvores, são um tipo de palmeira, típico em Israel. As melhores tâmaras de Israel a gente compra em Jericó, porque Jericó está no nível do Mar Morto, e aquele chão, irmãos, como é interessante esse negócio de agricultura, o chão é cheio de sal, o chão é salgado, porque já foi mar. Então eles plantam essa tamareira, e a planta plantada num chão salgado faz com que o fruto seja bem doce. O fruto tem até mel, de tão doce, plantado naquele chão salgado. Então as melhores tâmaras que a gente compra em Israel são lá de Jericó, a cidade que está pertinho do Mar Morto. A Bíblia diz, os justos florescerão, mas são como a palmeira. Eles crescerão, mas como o cedro do Líbano. Você entende a comparação? Ímpio é igual capim do campo.
Ímpio é que nem aquele mato do campo, que vai secar e vai desaparecer. Mas quem está ligado a Deus é como tamareira e como cedro do Líbano. Tamareira, os rabinos usam a figura da tamareira para falar que é a árvore da utilidade. A tamareira, a tamareira serve para muitas coisas. Ela tem muita saúde, ela tem muitas utilidades. Tudo que ela produz tem utilidade. Tudo que até as folhas dela servem para propósitos. A tamareira é a árvore da utilidade. Ela presta para tudo, toda ela é prestável, toda ela é utilizável. Nós temos 2 plantadas no Recanto Vida Nova. É que demora muito para crescer, mas tem 2 lá. Nós trouxemos tâmaras de Israel, meu sogro comeu, pegou as sementinhas, botou em vaso, pois não é que germinaram, aí trouxe, nós plantamos lá no Recanto. Então lá, onde tem aquela praça, onde a gente tira foto nos encontros, se você olhar, tem 2 arvorezinhas lá, parece 2 coqueirinhos, são 2 tamareiras. Vai lá e profetize, eu comerei do teu fruto, tamareira. Vai demorar anos para ela produzir, mas você diga que você vai viver bastante tempo e vai comer daqueles frutos. Claro que para ter fruto tem que ter uma macho e uma fêmea lá. Senão não tem fruto. Para que uma dê pólen e a outra receba, entendeu? Tem que ter. Não tem planta gay. Não é verdade? A gente não sabe se aquelas arvorezinhas. Mas olha, se os ímpios são comparados com esse capim, os justos são comparados com a tamareira, que floresce linda. E quando você tem uma tamareira florescendo, você para tirar foto de tão linda que é. E aquela árvore florida depois fica cheia de frutos. E os frutos são doces, e os frutos são saudáveis. Pois assim a Bíblia diz que é a vida de quem conhece o Senhor. Frutífero, útil para Deus, para cumprir propósitos. Você é ímpio se você não se encontra com Deus. Você é ímpio se você está fora do propósito. Você é ímpio se você está na rebeldia. Mas quando você se encontra com Deus, quando você se rende a Deus, quando você se liga a Deus, você vira justo. Aí você se torna como uma tamareira. Agora você está no propósito de Deus. Agora você está servindo a Deus. Agora Deus usa a sua vida. Agora você vira uma bênção ambulante. E sua vida se torna uma vida útil nas mãos de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: você está me parecendo uma tamareira. Agradeça para o irmão que falou isso. Tem uma plantinha que nasce por aí chamada Maria Sem Vergonha. Já viu? Coloridinha. Porque ela nasce sozinha, é bonitinha. Mas ela é chamada, tem esse nome, porque ela nasce sozinha. Nasce até em qualquer rachadura no cimento, no concreto, nasce uma Maria sem vergonha. Mas você não é nada de sem vergonha, você é tamareira. Amém ou não amém? Levanta a sua mão direita para o céu e ora comigo e diga: meu Deus, eu não sou relva do campo. Eu sou tamareira, transformado pelo teu poder. Eu não sou relva do campo, eu não sou ímpio, eu tenho uma aliança com o Senhor. A minha vida está cumprindo os teus propósitos. Aleluias. Dá um aplauso bem lindo para o Senhor. Se você olhar o verso 12 do Salmo 92, ele compara você que está ligado a Deus com essa tamareira. Árvore útil, árvore bonita, árvore frondosa, árvore especial, que dá esse fruto tão especial, tão saudável, que dá esse mel tão saudável. Mas também tem outra árvore aí que a Bíblia compara a gente a elas. Se você está ligado a Deus, se você serve a Deus, você é como o cedro do Líbano. Cedro do Líbano. Irmãos, o cedro do Líbano é usado aí porque era a árvore mais nobre na mente dos escritores da palavra.
Cedro do Líbano. O cedro do Líbano é tão especial que a bandeira do Líbano, aquele país ao norte de Israel, que é banhado também pelo mar Mediterrâneo, cuja capital é Beirute. Beirute não é aquele lanche que você gosta de comer só. Beirute é a capital do Líbano. Tiro e Sidom eram as cidades, deve ter até hoje Tiro e Sidom lá no Líbano. A Fenícia antigamente era o Líbano. Pois a bandeira do Líbano, você sabe que o presidente Michel Temer, a família dele é originária do Líbano. Há muitos cristãos no Líbano, mas eles vivem lá oprimidos, porque um grupo palestino saiu de Israel, saiu da Palestina e se refugiou lá muitos anos atrás, quando Israel surgiu. E esse grupo, ele toma conta de uma boa parte do Líbano. Já foi um país desejável, mas infelizmente sofre por conta da questão política e da política religiosa. Mas a bandeira do Líbano, a mesma bandeira de muitos anos, é um pano com um cedro estampado. O cedro está na bandeira, o cedro é o símbolo daquele país, porque para eles é a riqueza, a distinção daquele país. Eles têm orgulho do cedro deles. Irmãos, quando foi construir o templo em Jerusalém, Salomão comprou cedro do Líbano. E ele fez um acordo com Irão, o rei do Líbano, de dar cidades em pagamento da madeira que veio trazida pelo mar e que veio até Jope, e de Jope subiu puxada por animais para o alto de Jerusalém. Inclusive, o rei da Fenícia ficou com raiva, porque parece que Salomão foi meio esperto. Deu uma cidade que o rei não gostou muito. Está registrado na Bíblia que houve um descontentamento lá na hora de acertar as contas. Mas também vai fazer negócio com o judeu, não é mesmo? Judeu dificilmente vai se dar mal numa negociação. Eles sabem fazer os seus negócios. Então, a Bíblia diz que nós somos comparados não a capim, que seca e morre, mas também a cedro do Líbano. E na Bíblia, cedro do Líbano significa nobreza. É a árvore para fazer palácio, é a árvore para fazer lugar nobre. Para fazer o templo não podia ser outra madeira, tinha que ser cedro do Líbano. Você sabe que cedro do Líbano foi a árvore usada para fazer as partes de madeira do templo, que ficou uma coisa maravilhosa, gloriosa. A madeira de acácia foi usada para fazer utensílios do templo, do tabernáculo, depois do templo. Mas madeira de acácia não era nobre, não é nobre. Ainda outro dia eu estava vendo um documentário, num daqueles canais de documentários da TV, e era sobre a acácia. Ela mora no deserto, ela nasce no deserto, ela tem raízes até 80 metros de profundidade, porque ela tem que encontrar água. E como ela vive no deserto, a madeira dela não é madeira de lei, não é madeira nobre, é cheia de nós. Então, para fazer os utensílios, inclusive a arca da aliança, Deus disse que seria usado acácia, de propósito. Mas por que não o cedro do Líbano? Porque a acácia significa como nós éramos antes de Deus, cheios de nós, de tortuosidades. Mas Deus nos traz para a nobreza dele. E aí nos põe num ambiente de nobreza. E aí no Salmo 92 diz: nós estaremos na casa do Senhor como os cedros do Líbano. Significa isso: se você está desligado de Deus, você é como o capim, que seca, murcha e acaba. Mas se você está ligado a Deus, você é como a tamareira, útil nas mãos de Deus, como o cedro do Líbano, nobre, usado para a nobreza de Deus, ligado a Deus, que é Senhor de todas as coisas. Você é nobre, você é ligado a Deus, você é filho de Deus, é nobre. Amém ou não amém? Não é qualquer coisa, não é qualquer pessoa, é filho do Altíssimo, nobre. Pois, o que você prefere ser, meu Deus do céu?
Capim, com aquela florzinha bonitinha, ou ser ligado a Deus, tamareira e cedro. No verso 13, a Bíblia diz que quando você está ligado a Deus, você é como essas duas árvores, plantados na casa de Deus. Diga, plantados na casa de Deus. Salmo 92, verso 13, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Quando você é ímpio, você está desligado de Deus, você é capim. Mas quando você é nobre, quando você é útil para Deus, você é árvore plantada na casa de Deus. Plantado, você tem raízes na casa de Deus. O teu lugar é na casa de Deus. E você floresce e frutifica nos átrios da casa de Deus. Todos nós que somos ligados a Deus, nós somos como árvores nobres, úteis, plantados na casa de Deus. Diga, eu estou plantado na casa de Deus. Ora, você não é um bonsai. Bonsai é aquela arvorezinha que você transporta e leva para onde você quiser. A Bíblia diz que nós somos árvores plantadas na casa de Deus. Isso quer dizer que não é do agrado de Deus que você fique sendo turista de ambiente. De que igreja você é? Sou de todas. Segunda, eu sou batista. Terça, eu sou assembleiano. Quarta, eu sou quadrangular. Quinta, eu sou metodista. Sexta, eu sou nazareno. Sábado, eu sou adventista, obviamente. Domingo, eu estou desviado. Segunda, eu volto a ser batista. Pelo amor de Deus, amigos. Pois quando você tem aliança com Deus e você cumpre o propósito de Deus, você está na igreja onde Deus te colocou. Onde eu estou bem, eu tenho um propósito, eu sou como tamareira. Bem, eu tenho um propósito, eu sou como uma árvore nobre do Líbano, então eu estou plantado na casa de Deus. Diga, eu estou plantado na casa de Deus. Eu vou florescer nos átrios do Senhor. Diz o Salmo 92, verso 13. Nosso lugar é na casa do Senhor, plantados, com raízes. Amém ou não amém? Com raízes plantados. Nós não dependemos para estar na casa do Senhor de circunstâncias. É o nosso lugar. É o nosso lugar. Eu não vou saber, eu não vou ligar. Alô, quem está falando? É da igreja? Quem vai pregar hoje? É que eu estou interessado em ir aí. Quem vai pregar hoje? Obrigado. Você não vem? Não. Se fosse o apóstolo que pregasse, eu iria, mas esse eu não vou ouvir. Poxa, que chato. Só vem dependendo do... Quem vai cantar hoje? É ele. É ele, aquele que esquece a letra às vezes. De quem vocês estão pensando? Então não vou. Não, pelo amor de Deus. Você não é assistente, você não é turista, você tem que estar plantado na casa de Deus. Amém ou não amém? Plantado, Calixto. Você está aí. Plantado na casa de Deus. Temos raízes plantadas na casa de Deus. Olha, eu quero dizer para você que eu sou crente desde 13 anos de idade. E eu só fui de 2 igrejas. Desculpe. Eu fui de 3 igrejas na minha vida. Uma igreja durante 11 anos, onde eu me tornei pastor. E aí essa igreja me enviou para Campinas. E aqui eu vim ser co-pastor. Eu era ajudante do pastor. Tinha quem era meu ajudante também. Que é outro cargo. Mas eu era co-pastor. Saía no boletim da igreja. Pastor titular, co-pastor. E aí eu era co-pastor aqui 3 anos e meio. Aí depois eu vim para a Vida Nova, onde já estou aqui há todo esse tempo. Porque a igreja onde Deus nos coloca, a gente tem que estar plantado. Amém ou não amém? A gente não pode ser levado por vento, a gente não pode desabar, a gente não pode se plantar num bonsai. Deus quer que a gente cresça, floresça, frutifique, seja útil. Deus quer que a gente tenha nobreza dentro da casa dEle. Nós não somos ímpios, nós estamos cumprindo o propósito de Deus.
E aí a vida vai passando, mas olha a palavra do verso 14, você que já está para mais de cinquentinha, olha o verso 14, que coisa linda. Esse tem que ser o seu salmo preferido. Rei de Caleb. Olha o verso 14, Paulo. Diz aí, mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, Paulo Coutinho. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Um pastor veio falar para mim que um 12 meu foi pregar lá outro dia na igreja dele e que ele gostou muito da palavra, veio agradecer. E disse que a igreja dele gostou muito e que o pastor falou assim: você sabe onde eu vou estar daqui 30 anos? Sabe onde você vai me encontrar daqui 30 anos? Na minha igreja, junto com o apóstolo. Olha, profetizou que eu vou viver mais 30 anos pelo menos. Não é mesmo? E aí o pastor disse que o nosso discípulo pregou lá e o filhinho dele, que tem 8 anos, conversando com o irmão que tem 17. O irmão perguntou para ele: onde você vai estar daqui 30 anos? Por causa da palavra do Nobuyuki. Aí o menino, que chama Guilherme, falou assim: eu não sei onde vou estar daqui 30 anos. O irmão esperava que ele dissesse: vou estar na nossa igreja. Eu não sei onde vou estar daqui 30 anos. Aí o irmão quis saber: mas como? Que resposta é essa? Como você não sabe? Ele diz: irmão, daqui 30 anos eu vou ser apóstolo. Eu vou estar junto com o apóstolo Petrizzi. Você acredita? Um menino de 8 anos. O pai disse que ele faz questão de vir nas reuniões de pastores. Mês passado o pai disse: filho, você não tem que ir. Mas pai, e se o apóstolo perguntar por mim? 8 anos, olha que coisa linda. Pois o nosso lugar é na casa do Senhor. A não ser que você venha ser apóstolo e vai comigo. Mas mesmo assim a gente é enviado. Eu só vou aonde a Igreja Batista Vida Nova me envia. Nós somos como árvores nobres, úteis, plantados na casa do Senhor. Por isso Deus nos abençoa e mesmo na nossa idade avançada, Deus nos conservando na terra, nós seremos frutíferos, permaneceremos viçosos e verdejantes. Ou seja, você está na casa do Senhor, sendo útil e com a nobreza de Deus. Garante que você vai ser sempre lindão. É ou não é? Olha os nossos anciãos aqui da igreja. Como eles são viçosos e verdejantes. É ou não é? Não me referi exatamente a você. Todo faceiro, né? Mas você é também. E diz o verso 15: estarão assim, viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Amém, amigo? Eu quero terminar citando o verso 37 e verso 37. A Bíblia diz que o ímpio, ele vai ser destruído para sempre. Vai acabar, vai passar, vai virar um punhado de pó. Mas o verso 37 do Salmo 37 diz assim: considere o íntegro, observe o justo. Você é justo ou é ímpio? Diga: eu sou justo. Então a Bíblia diz assim: considere o íntegro, observe o justo. Eu sou justo, você também, por causa de Jesus. Ele nos justificou. Então eu posso dizer que eu sou justo por Jesus. Há futuro para esse homem que tem paz com Deus. Diga: eu tenho paz com Deus. Então o texto diz assim: observe essas pessoas, eles têm futuro. Há futuro para essas pessoas. Então quem é ímpio não tem futuro. O futuro é destruição, inferno, morte, segunda morte. Nós temos um futuro. E é um futuro preparado por Deus para quem tem sido útil, para quem tem sido nobre, para quem tem raízes na casa dele, para quem está plantado na casa dele. Amém ou não amém? Por isso, quando Jesus voltar, vai nos encontrar onde? Se for num domingo, na casa dele.
Se for num dia de semana, é capaz de nos encontrar na célula, na reunião de 12, no discipulado, no evangelismo, ou descansando em casa. Mas a gente vai estar conversando, tudo que a gente conversa tem a ver com igreja. Nas nossas conversas a gente fala de igreja. A gente fala da obra do Senhor, a gente fala dos projetos, é a nossa vida. Jesus é a nossa vida. Por quê? Porque nós não somos ímpios. Nós não somos como aquele capim. Porque nós somos como essas árvores do Salmo 92. Entendeu? Puxa, como é bom pregar para gente inteligente. Não é mesmo? Graças a Deus. Fica de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Levanta a sua mão direita para o céu. Quanto tempo faz que você está na casa do Senhor? Quanto tempo faz que você entregou sua vida para Jesus? Quanto tempo faz que você se entregou para viver nos propósitos de Deus? Quanto tempo faz? Então o teu lugar é na casa do Senhor. E você tem que ter raízes. Você tem que ser como árvore plantada na casa do Senhor. Que vai dar fruto, que vai dar flor, que vai dar fruto. Que vai ser útil para muitos propósitos de Deus. Amém? Então com a sua mão levantada, ore comigo e diga: meu Deus, muito obrigado. Porque o Senhor alcançou a minha vida. Eu não sou ímpio. O Senhor é a minha vida. O Senhor é muito importante para mim. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é soberano, é absoluto na minha vida. Eu vivo para te servir. Eu não posso viver longe do Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor me salvou e me colocou plantado na tua casa. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, que diz que eu não sou como capim, eu sou como árvore, eu sou como a tamareira, eu sou como o cedro do Líbano. Eu posso viver para cumprir teus propósitos. O Senhor usa a minha vida, o Senhor abençoa através da minha vida, o Senhor faz coisas através da minha vida. Eu vivo para te servir, e eu declaro para o Senhor: meu lugar é na casa do Senhor, meu lugar é no meio do teu povo, meu lugar é na igreja onde o Senhor me colocou. Eu quero declarar ao Senhor: esse lugar aqui é a minha casa, esse povo aqui é a minha família, porque o Senhor me colocou aqui. Eu quero dizer para o Senhor: muito obrigado por estar no meio de um povo tão nobre, tão especial, tão especial. Eu declaro ao Senhor que eu quero ser útil nas tuas mãos para abençoar meus irmãos. Usa a minha vida, Senhor. Produza muita coisa linda através da minha vida. Eu quero ser como essa tamareira. Usa a minha vida. Eu quero ser como o cedro do Líbano. Faz coisas nobres através da minha vida. Eu quero ser uma bênção, plantado na casa do Senhor. E se Jesus não vier logo, eu quero viver na minha terceira idade também na casa do Senhor. Que alegria vai ser estar com os meus netinhos na casa do Senhor. E eu vou continuar te servindo com alegria, com saúde, tomando posse da tua palavra. Eu serei como uma árvore viçosa e verdejante, frutífera, mesmo na minha terceira idade, plantado na casa do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Dá um aplauso bem lindo para o Senhor.